mais um live show no ar, esse programa que tem muita variedade, muita história interessante. Então, fica ligadinho aqui na FMU TV. Roda a vinheta. Hoje a gente vai receber a presença da Ale Morfose, que é figurinista, arquiteta, cenógrafa, ilustradora e tatuadora. É tudo isso? Sim. Conta pra gente um pouco da sua história. Como foi que você começou essa jornada no audiovisual? Olha, para falar bem a verdade, eu não sei exatamente o momento que começou. Simplesmente foi acontecendo. Foi acontecendo. Desde criança eu sempre gostei de desenhar. Talvez tenha começado aí, né? Tipo essa coisa da intuição, né? E meus pais até então levavam como uma brincadeira, né? Tipo, nunca foram muito de incentivar, na verdade, né? Meu pai, ele era protético, minha mãe, tipo, dona de casa. Então, ela não tinha... Minha mãe não tem, assim, não teve muita... Como é que posso explicar? Um vínculo, assim, com artes. Sim, e meu tinha pai... até o conhecimento de saber que você poderia seguir nessa área, né? E meu pai, tipo, era protético, né? Também não tinha uma coisa muito com artes. Mas eu e meu irmão sempre gostou muito de desenhar. A gente fazia máscaras de papelão e ficava brincando. Então, acho que, na verdade, ele me puxou um pouco mais para me despertou um pouco mais essa coisa da arte, né? E aí, bom, enfim, aí eu fui crescendo. E aí chegou num determinado ponto que eu pensei, eu quero tipo, fazer alguma coisa que esteja ligado à arte. Sim. Estudei normal. E aí, quando chegou na época, né, que eu tinha que escolher alguma coisa, né, um modo de dizer, aí eu quis fazer desenho de comunicação no Carlos de Campos. Legal. Aí me inscrevi, fui para fazer desenho de comunicação. Aí minha mãe falou assim, mas você não vai trabalhar com o quê fazendo isso? Né? A coisa que todo pai fala, né? Todos os pais falam. Ainda mais quando o assunto é arte, né? Sim, meus pais já eram separados nessa época e, tipo, eu dava muita importância para as coisas que minha mãe fazia, né? Minha mãe falava, quer dizer. E aí eu acabei mudando de última hora para edificações. É onde vai começar a coisa da arquitetura. Onde seguiu para cenografia também. Exatamente. Aí eu larguei um pouquinho de lado a coisa da ilustração e eu ficava vendo a galera lá, tipo, nos cursos fazendo desenho. E eu entrei junto com os gêmeos, no Carlos de Campos. Aí eu ficava vendo as coisas que eles faziam, dos grafites, Eu falava, caramba, eu tinha que estar lá com eles. Mas enfim. Seguiu outra área, mas aquilo estava lá dentro de você. Bom, enfim, aí eu fiz edificações, eu fui trabalhar com arquitetura, só que eu já entrei na área de construção civil. E era muito puxado, né? Eu ficava trabalhando, tipo, e eu sinto muito frio. Eu sempre achava as obras muito frias, sabe? E o clima da obra para mim era frio, assim, também. Aí eu falava assim, poxa, não é isso que eu quero, né? Mas fui lá insistindo. Aí, numa dessas eu tenho que ficar tentando trocar, né, para entender o que eu queria dentro da arquitetura. Eu fui trabalhar numa empresa de arquitetura de varejo. E aí o dono, ele era muito gente boa e ele percebeu que eu tinha essa coisa mais voltada para a arte. E aí ele falou assim, Alessandra, você não quer trabalhar na parte de design da empresa? Aí eu falei, nossa, é a minha oportunidade agora. E aí eu comecei a trabalhar na parte do design da empresa. Até comecei a fazer faculdade de design, porque eu queria me aperfeiçoar mais, não concluí. Mas eu fazia tipo as placas, fazia a comunicação visual, né, das obras que é uma parte da ilustração também, né, do layout da empresa. E aí dentro desse conceito, né, de fazer as placas, tipo fazer toda a parte de comunicação visual, eu comecei a ver umas coisas de mock-up que tinha dentro dos supermercados. Eu falei, pô, acho que eu vou procurar alguma coisa nesse sentido, né? E aí foi quando eu fui procurar um curso de cenografia. E aí quando eu fui procurar o curso de cenografia do Cerrone, tinha encerrado naquele ano o curso dele. Só que aí abriu a SP Escola de Teatro. E aí eu fui fazer a SP Escola de Teatro. Legal. E como eu já estava meio que querendo sair dessa área da arquitetura, que eu já não estava tão feliz, eu fiz um acordo, né, com o meu chefe. Na verdade foi assim, eu falei, olha, eu preciso sair, não estou feliz aqui. E ele foi muito legal, ele falou assim, Ale, você não quer, tipo, antes de sair, ver se é isso mesmo que você quer? Ele era muito legal comigo. E ele deixou eu trabalhar meio período. Aí quando eu vi que realmente eu queria aquilo... Ele é incrível. Ele foi muito legal. Eu tive muita sorte com o chefe, assim, para falar a verdade. Eu pulei uma coisa, posso voltar? Lógico, por favor. Antes de eu entrar na SP, eu estava me queixando de algumas coisas com um amigo meu, eu estava infeliz na arquitetura.
E ele trabalhava no estúdio de animação, que chamava Gaiola Estúdio. E ele falou assim, Ale, estão precisando de colorista lá, você não quer tentar? Eu falei, mas eu nem tenho um portfólio disso, né? Ele leva seus desenhos, que você costuma fazer e tal. E eu levei, super humilde, uma pastinha de desenho que eu tinha. E a dona do estúdio, assim, pirou. Falou, é isso que a gente precisa. Olha, pra você ver como as coisas na vida, elas vão se ajeitando para que aconteça. E aí eu nem entrei como colorista, eu fui, tipo, já ilustrando. Aí eu comecei como ilustradora ali. Ah, que legal. Aí eu fiquei 3 anos nesse estúdio, eles fecharam, foram para Portugal e tal. Aí foi quando eu, tipo, realmente decidi voltar para arquitetura. Aí entrei nesse lugar, né, que era de arquitetura de varejo. Sim. Aí voltando. Daí foi para a escola, fui para a SP Escola. E aí eu realmente decidi ficar ali nesse escritório que eu trabalhava. E aí o meu chefe, tipo, fez como se eu tivesse, como se tivesse mandado embora. Ele falou, olha, para você garantir uma grana. Até... Ele foi muito legal. E aí eu fui e falei com o Serrone, falei, Serrone, por contas, eu preciso de um estágio. Aí ele falou, mas você quer mesmo trabalhar com isso? Eu falei, quero. Porque ele havia me perguntado isso na entrevista. Porque lá na SP você passa por 3 provas, né? Aí na entrevista ele me perguntou, mas você quer isso mesmo? Eu falei, quero. Porque ele viu que eu tinha um bom emprego e tal, e que eu ia ter que, tipo, meio que abrir mão de algumas coisas para poder estudar, sim, porque o horário da SP era muito ruim. Você tinha que trabalhar, tipo, ou na parte da manhã, até, tipo, 1h da tarde, porque acho que você entrava 1 na escola, ou você tinha que trabalhar à noite. Então era um horário muito ruim, assim. Já era uma decisão... E ele me arrumou estágio, sim. Aí ele me arrumou estágio, fiquei 8 anos trabalhando com ele nessa área e tal. E aí o espaço cenográfico fechou. E aí eu continuei, né, tipo, trabalhando com cenário, figurino. E aí foi quando, por incentivo de alguns amigos, falando, pô, você desenha bem, não sei o quê. Você já tentou ser tatuadora? E aí lá atrás eu tinha um amigo que era tatuador, que já tinha falado isso pra mim, mas eu estava num emprego bom. Eu falei, não vou me arriscar para isso, né? Entendi. E aí eu me vi numa situação que eu estava pagando aluguel, tinha saído de um divórcio, estava sem grana. Eu falei, quer saber, não estou perdendo nada. Sim. E aí, por incentivo de amigos, eu comecei a tatuar um amigo, outro amigo, outro amigo, e aí... Legal demais. Acredito que assim, né, a arquitetura, a cenografia, todas essas artes, a ilustração, também se linkam, né, em algum momento. Você, enfim, hoje trabalha como tatuadora, mas calma que eu estou ainda na cenografia. Eu fiz um resumão, né? Isso. Mas a gente quer saber de todas as suas vertentes. A cenografia, teve algum lugar, o ambiente ou a empresa, assim, que te marcou, assim, que mudou sua vida? Que você pensou, bom, vou seguir aqui que eu levo jeito, é isso mesmo que eu quero fazer agora? Olha, o espaço cenográfico acho que foi o grande divisor de águas, assim, mas onde eu realmente falei, é isso que eu quero fazer. Eu mudo todo o tempo, tá? Mas naquele momento que eu falei, olha, é isso que eu quero fazer, foi quando entrei no SBT. Porque eu conseguia, tipo, ver resultado do meu trabalho, sabe? Eu projetava, eu acompanhava a parte de construção, de pintura. Legal. Aí, tipo, inventava uns recortes diferentes, aí tinha a máquina de corte lá, a Halter, né, que eles tinham. E eu gostava de acompanhar. Eu ia lá e via eles cortando. Aí, se não dava certo, eu, tipo, projetava para dar certo. E que tipo de programa você fazia lá no SBT? No SBT eu trabalhava com Corel, por incrível que pareça, não era AutoCAD. Eu projetava no Corel. Porque eu também, que na verdade eu entrei no SBT através de uma amiga que foi professora minha também na SP Escola. E ela usava Corel. E como eu trabalhava em parceria com ela, então era melhor as duas usar o Corel. Explica pra gente, o Corel é o quê? O CorelDRAW, ele é um programa de arte gráfica, né? Que você consegue fazer muitas coisas. Você consegue vetorizar, você consegue colorir. O AutoCAD, ele é muito legal para fazer projeto, só que, tipo, assim, na minha opinião, como artista, né, e visual também, eu acho que o AutoCAD, ele é muito quadradão, assim, sabe? Tipo, ele não... E no Corel você consegue colorir, consegue colocar sombra. Um é mais engessado, o outro te dá mais liberdade de criação. Essa palavra, engessado, ele é mais engessado. Entendi. E o Corel você consegue fazer muito mais coisa, deixar mais coloridinho, né? Você tem algum cenário que você lembra que você fez, assim, que você teve mais orgulho, assim, caramba, olha, eu que fiz, que maravilha. Caramba, aí é difícil. Foram muitos, eu posso citar alguns, assim. Que na verdade... vem à mente, assim, primeiro que vem na sua mente. Na verdade, não foi nem, tipo assim, um cenário completo, mas foi uma participação, na verdade, de um episódio do Black Mirror,
Que eu falei, caramba, eu tô fazendo Black Mirror. Sim, demais. Sim, foi tipo, eles tinham que gravar, foi uma cena que foi gravada aqui no Brasil, na verdade foram várias cenas gravadas aqui no Brasil, e eles precisavam gravar uma cena de sexo num templo acho que é o Kinkakuji, que era no Japão, e claro que eles vedaram, né, de falar que não podia, e aí tem uma réplica aqui no Brasil, e aí eles... Eu não sabia, que legal. E aí eles, tipo, foram gravar lá. E aí, tipo, tinha as árvores, né, as cerejeiras, e tipo, não era a época, né, das flores, e eles precisavam que adereçasse todas essas árvores. E era, tipo assim, pra ontem, né, como sempre é as coisas. Aí, tipo, eu chamei uma equipe, acho que eram 8 pessoas, tudo da SP também, que eu conhecia, e a gente, tipo, embaixo de chuva, com raio, a gente com maior medo, assim, chovendo e fazendo negócio embaixo da árvore, né. Nesses projetos aí que te dá orgulho mesmo. Exatamente. Aí a gente adereçou tudo lá e ficou uma bonita. Eles fizeram um cenário na frente, né, da réplica do templo, que na filmagem ele fica meio de fundo, assim. E ficou perfeito. A cena é tipo eu não lembro o nome do episódio, mas a cena é tipo eles lutando, como se fosse meio que Street Fighter, sabe? Sim. É uma mina e um cara. Legal. Eles lutando assim na frente. Aí aparece mó pouco, assim, na verdade, sabe, o que eu montei, mas tudo bem. Mostra mais, né? Fica com dó. Sim, eu falei, mas tudo bem, é isso aí, né? E dentro da cenografia você também fazia figurino? Figurino também. Como que é o processo de criação, assim, para você, tanto dos figurinos quanto dos cenários, assim? Você se inspira em quê para começar a criar? Muitas coisas. Eu pego de tudo um pouco que eu já fiz, assim, na vida e vou criando, assim, Eu procuro muita referência de coisas assim que não necessariamente tem a ver com aquilo, porque eu gosto de tipo viajar mesmo, não gosto de fazer nada dentro do convencional. E até com tatuagem, eu queria muito seguir por essa linha, mas ainda não cheguei nesse público assim. Coisas que você considera até abstratas, de sim, repente? Sim, coisas que eu considero até abstratas. Inclusive eu tô tipo fazendo um figurino agora para uma companhia de teatro que eles falaram assim, ali a gente quer um figurino com uma ideia de que seja uma espécie de roupa que tem um monte de cabeça. Aí eu pensei, pode ser um macacão? Ele, sim, mas aí tipo, eu pensei, é um macacão e nesse macacão vai ter tipo umas estruturas que são tipo umas bolas e aí um outro artista vai pintar uns rostos nessas bolas. Legal. E eu comecei a procurar umas referências e eu achei uma referência que era uma espécie, sabe, meia rasgada? É como se tivesse essa parte rasgada da meia e tivesse saindo uma coisa para fora, tipo, assim. Como se fosse um rosto nessa referência. Então eu gosto de desconstruir as coisas, sabe? Quando ele fala um monte de rosto numa roupa, talvez ele tivesse pensado em umas máscaras, porque ele me mandou uma referência que era tipo umas cabeças de máscara, assim. Daí eu falei, não, vamos desconstruir. Eles te dão essa liberdade de propor alguma coisa, de desconstruir alguma coisa, porque eu acho que nem todo lugar também tem essa liberdade, né? É isso que quer dizer. Nem sempre dão essa liberdade e assim, no começo eu ficava até um pouco frustrada, porque eu queria fazer do meu jeito, né? Mas tem muita coisa que hoje em dia eu aprendi, que nem tudo dá para ser do meu jeito também, né? A gente tem que atender o trabalho e o cliente de acordo com que cada um age, assim. Inclusive, hoje eu tive uma reunião que era para apresentar um logo e eu fui super insegura, assim, porque eu não tinha muita informação, porque eles me deram muita liberdade, né, para fazer. E eu fui muito assertiva e eu fiquei muito feliz, assim. Eu alterei poucas coisas, eles é isso. A gente falou bem pouco do que a gente queria e você captou. Então isso dá um orgulhinho, assim, sabe? Tipo, poxa, eu sou boa nisso. Sim. Até porque a pessoa que te contrata também te dá essa liberdade, porque também confia no seu potencial, sabe que você vai trazer uma ideia que vai somar para a marca, enfim. Sim, e nem é tipo assim, como eu falei, eu sou boa nisso. Não é nem uma forma de falar assim, de querer, como é que eu posso dizer? Não é querendo ser metida nem nada, sem sabe? Prepotência, mas de orgulho mesmo. De orgulho mesmo. Trajetória, da sua arte, inclusive. Sim, já me perguntaram, você já não pensou em focar em uma só coisa? Não. Se eu tenho talento para várias coisas, por que focarei numa só? Eu não consigo. Tenho déficit de atenção, isso é um fato. Mas isso às vezes é bom para a sua profissão e para os seus vários lados. Sim, eu acho que sim, deve ser. Como é que foi essa sua transição de cenografista? Agora vamos falar sobre de cenografista para tatuadora e ilustradora também, né? Sim. Bom, a cenografia, esse divisor foi quando eu saí, né, do escritório de arquitetura para tentar, né, a cenografia na SP.
A ilustração teve sempre enraizada em mim, eu acho, desde criança, né? Tipo, sempre brinquei de... Até teve uma vez que eu brinquei, eu estava fazendo um lettering na uma parede de um comércio, né? Que eu também faço lettering, né? Aquelas fontes e tal. Aí chegou a filhinha do dono do comércio e ficou parada olhando assim. Eu falei, você quer pintar? Ela olhou para o pai dela, olhou para a mãe dela. Aí a mãe dela fez assim, você vai atrapalhar a moça. Eu falei, não, vem aqui. Aí tinha um pedaço de uma fonte que era bem grandona, eu peguei o pincel, dei na mãozinha dela. Aí ela começou a pintar assim, né? Aí ela pegou e falou, depois ela chega lá em casa e quer pintar todas as paredes. Aí eu peguei e falei, então... Quando eu era criança, a minha mãe brigava porque eu pintava as paredes. Hoje me pagam para pintar as paredes. Então, de repente eu posso estar aí agora despertando um talento. Né? E foi o que eu falei, pode despertar uma coisa legal nela. Aí ela deu risada, é um fato. Então, aí tipo, da cenografia para... Aliás, da arquitetura para a cenografia foi isso, né? Que tipo, eu vi, trabalhando no comércio de varejo, comecei a ver nesses mock-up e tal, interessei, eu achei que ia ser legal. Vontade de fazer novela, né, e de cenário de novela, e foi quando eu fiz no SBT. E a tatuagem foi, tipo assim, meio que uma brincadeira de um amigo falando, e eu fui, e deu certo, né. E hoje você trabalha como tatuadora? Então, eu faço muitas coisas ainda. Eu tô tentando focar mais na tatuagem hoje, mas eu dou aula de cenografia também, ainda, né. Tipo, você faz pesquisa, né, cenográfica? Sim, faço pesquisas. Eu trabalho não sei se pode falar o nome do lugar? Eu trabalho na... Eu mesma liberei. Eu trabalho na Fábrica de Cultura de Itaim Paulista, dando aula de cenografia. Legal. E tenho meu estúdio, né, de tatuagem, que fica na Zona Leste. E eu faço, assim, umas coisas, entre uma coisa e outra, eu faço um figurino que eu tô fazendo, eu pinto um cenário. Legal. Então, tipo, quando vai pintando que a galera me conhece... Uma coisa não excluiu a outra, né? Não. Eu fui diminuindo um pouco, mas não descartei tudo. Assim. Como tatuadora, você tem alguma técnica específica? Qual a sua marca registrada como tatuadora? Eu gosto muito de fazer black work, né, que é tipo mais tons de preto e cinza, mas eu tô tentando focar e que eu acho que tá começando a meio que marcar isso, tatuagem de homenagem, por exemplo, assim, a pessoa quer homenagear um pai, um filho, não sei o quê, aí tipo através de fotos eu tipo tento reproduzir um desenho legal daquilo para poder fazer uma tatuagem. Aí teve um cliente esses dias que ele gosta muito do filme do Rock, né? Ele, Ale, eu quero fazer alguma coisa do rock, mas eu não sei o quê. Aí eu falei, me manda umas referências que você acha legal. Ele me mandou umas referências do filme, né, do Creed, e eu transformei aquela imagem e ele super pirou, assim. Então a ideia é, tipo, sempre trabalhar em cima de coisas que a pessoa... que marca de alguma forma para a pessoa. Significa alguma coisa para a pessoa, Sim, né? Aí teve uma outra também que eu fiz, que e eu encontrei esse lugar... Ai, desculpa. Eu encontrei esse lugar... de fazer isso, foi quando um amigo meu perdeu um amigo, que ele treinava taekwondo, e ele falou, eu queria muito fazer uma tatuagem, mas eu queria uma tatuagem e eu não trabalho com realismo. Eu falei, vou transformar isso que você me passou em um desenho. E ele gostava de Street Fighter. Aí eu juntei umas posições do desenho do Street Fighter com o rosto do mestre dele, e aí fiz um desenho e ficou bem legal. Eu falei, olha, acho que quero ir para essa linha, assim. Então, estou tentando me destacar nisso, que eu acho que é isso que você perguntou. Né? Qual foi a tatuagem mais desafiadora, assim, que você já fez? Mais desafiadora? Difícil, assim, que você falou, nossa... Porque tatuagem também é uma coisa que, né, Sim. marca a pessoa ali pra... Você teve alguma certa insegurança, assim, de fazer? Na verdade, eu acho que esse sentimento que eu tive foi quando eu fiz a minha primeira tatuagem. Era um lúpulo, que era uma amiga minha, né, que era dona de um bar, e ela pediu, faz um lúpulo pra mim, vai, faz aí, não sei o quê, que ela que me incentivou, assim, a dar o primeiro passo. E até então você desenhava, mas você não tinha tatuado, né? E, nossa, e foi muito difícil pra mim, então acho que essa foi a mais difícil, foi a primeira. Porque eu não tinha curso, não tinha conhecimento, era uma máquina que eu tinha ganhado de um amigo, não sabia que agulha usar. Então, é isso que eu ia perguntar, o equipamento ali para fazer aquilo, né? Essa foi a mais difícil, eu acho. Essa foi a mais desafiadora. Você acha que seu trabalho como tatuadora traz um pouco do seu trabalho como cenógrafa, como ilustradora? De que maneira você imprime os seus outros lados na tatuagem? Assim? Eu acho que, sim, traz de tudo um pouco, sim. O conhecimento quanto ilustradora, né, desenhista, que eu acho importante um bom tatuador saber desenhar. Sim. Embora alguns discordem disso, eu acho que é importante, porque, por exemplo, se você trabalha com decalque
em algum momento você perdeu o decalque, se você não tem conhecimento de desenho, você se ferrou, né? Muita gente pede até a ideia para o tatuador desenhar, né, para ele. Sim, Ele lança uma ideia e fala, me dá aí um desenho. Já teve cliente que perguntou para mim, você desenha do zero? Sim. Então, acho importante. Então para mim, sim. Eu acho que o desenho tem muito a ver, né, com a tatuagem. Sim. A parte de arquitetura já me ajudou também, porque teve um cliente que pediu para mim desenhar ele não falou que queria uma planta baixa de uma sala, mas ele era da Narcóticos e ele falou assim, eu quero um desenho, quero tatuar um desenho da sala, do NA, e eu não sei como, você pode me ajudar? Eu falei, sim. Super. Aí eu fiz a planta baixa, ele é isso. Então, tipo, a arquitetura de alguma forma, né? Enfim, a cenografia também, sempre, porque é tipo essa coisa manual, né, tipo, de ideias também, né, que quando eu comecei a fazer cenografia aprendi muita coisa de material, de cor, né, e isso ajuda, acho que tudo, não sei nem como explicar, mas de alguma forma, assim, tá enraizado em tudo, ajuda em tudo. Você também faz parte de um coletivo, né, o Black Flag? Black Flag. É assim que fala? É de grafite? Sim. Conta um pouco desse projeto aí pra gente. Nossa, eu amo esse coletivo. Amo porque, primeiro, são duas pessoas incríveis, assim, que, tipo, foi uma amizade que começou, assim, não sei... olha, mais uma coisa que eu lembrei que eu fiz e nem lembrava. A Fernanda Terra, né, que é uma das integrantes, e a Pamela, né. A Fernanda, eu conheci ela numa entrevista de rádio. Eu tinha um amigo que ele tinha um programa de rádio que chamava Contracultura na TV Gazeta, que era só de programas punk. Legal. E a gente era amiga, ele falou assim, Ale, você não quer começar a ir comigo, né? Eu falei, mas apresentar, né, programa. Ele, você entende de banda também, vai lá, você me ajuda com as perguntas, não sei o quê. Eu falei, beleza. E eu comecei a ir com ele nas gravações. E eu fazia umas perguntas para as bandas. Mais uma coisa que você faz. Eu fazia, né? E aí, tipo, numa dessas de fazer entrevista com as bandas e tal, eu conheci a Fernanda. E a gente ficou amiga, assim, e, tipo, eu não sei nem explicar, a gente se identificou tanto, porque, tipo, ela gosta de ilustrar, ela pinta também, embora muitas pessoas conhecem ela mais como baterista, mas ela é uma ótima ilustradora também, mexe com argila e tal, ela é incrível. E aí, a gente se afastou um tempo e voltou a se falar de novo, e aí eu conheci a Pamela através dela. E aí a gente estava nessa pilha de grafitar e não sei o que, eu estava começando a grafitar, e elas tinham acabado de também fazer um curso de grafite e tal. E a gente achou que nós três saindo juntas para grafitar, para poder treinar, ia rolar mais do que, tipo, tentar individualmente, né, fazer alguma coisa. E aí eu falei, se a gente montar um coletivo? Meio que foi na brincadeira, assim. E a gente montou e agora a gente está por aí, fazendo as nossas artes das coisas que a natureza dá. Vocês têm uma marca registrada, assim, vocês vão e fazem um tipo de grafite para deixar a marca de vocês três registrados ali? Sim. Eu tenho um personagem... Quero reconhecer na rua. Eu tenho um personagem que chama Tiroliro, que é uma mistura de um dragãozinho com uma cauda meio de peixe. E ele é meio desconstruído, né? Como eu falei que eu gosto disso. Da Pamela, que ela assina como Zebra Feia, é uma zebra com um pacote de... Pamela vai estar com a gente aqui também, a gente vai entrevistar ela, vai ter um programa com ela. Ela é um pacote de um saco de pão na cabeça, né, Zebra Feia. E a Fernanda é uma pirata, às vezes ela faz umas rosas, mas o personagem dela é uma pirata. E daí vocês sempre grafitam esses três personagens? Sempre juntos, Ai, que legal. Às vezes acontece de uma não tá, a outra não tá, mas a gente coloca alguma coisinha que faz lembrar que a pessoa estava ali. A última vez só fui eu e a Pamela. A gente desenhou um trevinho de 4 folhas no meio que era a Fernanda, sabe? Legal demais. E próximos passos da sua carreira? Conta pra gente. Alguns planos, sonhos, pra gente finalizar a nossa entrevista. A minha vida ela é uma grande caixinha de surpresas, né? Então, acho que o futuro é que vai dizer. Eu tô aí, deixando a vida me levar. Tô deixando a vida me levar. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Seu trabalho é muito legal. Muito obrigada. Muito talentosa. Quero conhecer mais depois. Muito obrigada, eu que agradeço. Então, até a próxima semana. E fiquem ligados aqui no live show da FMU TV.